Capítulo 509. Timothy. Eles ainda estão no restaurante, respondeu Urd Brent inconscientemente. Ele então apontou para a área onde a cabeça mofada havia sido purificada e perguntou ansiosamente: o que foi isso agora? Mantendo a personalidade de German Sparrow, Klein não respondeu e olhou para Danites antes de. Capítulo 510. Paavo Curte. Cleves não respondeu diretamente à mulher atrás da porta do telégrafo. Ele se virou para olhar para German Sparrow, aguardando sua decisão. Aos olhos deste ex-aventureiro, era uma tarefa difícil para 15 pessoas voltarem em segurança à Ágata Branca. Eles não podiam e não deveriam se distrair ajudando-a a procurar alguém. No entanto, ele estava bem ciente de que o atual pilar de apoio era German Sparrow e Blazing Danites. Eles eram os únicos que tinham o direito de decidir sobre o assunto. Klein permaneceu em silêncio por 2 segundos e depois falou com voz comedida. Como ele é? Ele acreditava que ter mais informações o ajudaria a escapar dessa cidade estranha e nebulosa, então perguntou casualmente de passagem. Quanto a se ele ajudaria a achar o paradeiro da pessoa, tudo dependia do que aconteceria a seguir. Ao perguntar, Klein também se alertou para não levar o assunto muito a fundo, caso contrário, isso poderia desencadear o perigo adormecido em Porto Bance. Entre compreender a situação e evitar os riscos, teve que praticar um ato de equilíbrio, nem mais, nem menos, sem se inclinar muito para a esquerda ou para a direita. Isso pode ser uma façanha fácil ou difícil, porque ninguém sabia o que aconteceria depois que ele desse o passo. Ele só poderia julgar com base em sua experiência e intuição, e poderia cair em um buraco a qualquer momento. Isso deixou Klein altamente estressado enquanto sua mente girava em uma velocidade sem precedentes. Na escuridão densa e na névoa fina, a porta do telégrafo permaneceu bem fechada. A mulher lá dentro fez uma pausa e disse: ele é um homem muito bonito. Ele tem 2 olhos, 2 orelhas, um nariz e uma boca. Por que essa resposta soa tão assustadora? Há algo de errado com essa mulher? De acordo com a tradução do Porto Bance, ela nem deveria ter respondido. Blazing Danites teve vontade de abrir a porta com um chute, correr para o escritório do telégrafo e verificar a situação lá dentro. Foi nesse momento que viu German Sparrow colocar a mão no chapéu e virar-se para o lado. Catedral da Tempestade, Klein declarou brevemente seu destino. Ele não se preocupou em saber se havia algo de errado com a mulher do telégrafo. Assim como não se aprofundou nos segredos do dono do restaurante Limão Verde ou dos clientes que optaram por passar a noite. O vento estava ficando mais leve e a névoa estava diminuindo. A luz das velas da catedral brilhava através das janelas estreitas no alto, como um farol em uma tempestade. Depois que Klein usou o halo do sol novamente, Donna e os outros recuperaram um pouco da coragem, como pessoas que caíram na água e agarraram desesperadamente a última chance. Eles caminharam apressadamente pelas ruas vazias em silêncio. Logo eles chegaram do lado de fora da Catedral da Tempestade, mas as portas estavam bem fechadas. Olhando para o emblema sagrado da tempestade na porta, Klein levantou a mão e bateu 3 vezes. Tum, tum, tum. Uma voz masculina vigilante imediatamente veio de trás da porta. Quem é? German Sparrow, respondeu Klein imediatamente. Ele já sabia que era o capitão Eland. Por que você está aqui? Eland perguntou novamente sem abrir a porta. Klein ergueu a bengala e disse calmamente: você me ajudou a pagar a indenização do tubarão branco. Após um momento de surpresa e diversão, Eland fez uma confirmação inicial de que era o verdadeiro German Sparrow lá fora. No mínimo, mesmo um monstro adepto do disfarce não saberia de algo que era do conhecimento apenas dos 2.
Ele ainda se sentia hesitante até que Cleves, Urd Brent, Donna e companhia responderam em sucessão. Só então ele relaxou e permitiu que seu imediato, Harris, destrancasse e abrisse a porta. Um som pesado de destrancamento soou e Klein viu Eland em seu chapéu em forma de barco, espada em uma mão e mosquete na outra. Algo aconteceu aqui também? Ele perguntou agudamente, com base em sua conclusão das situações anteriores. Eland deu um passo para o lado para deixar Donna e os outros entrarem. Depois apontou para a sala de orações e disse: o padre que eu conhecia, Jace, morreu lá. Ele foi decapitado e o bispo Millet não foi encontrado em lugar nenhum. O mesmo para os outros sacerdotes. Além disso, todos os servos da igreja se foram. Um padre morto com um bispo desaparecido? Toda a catedral é desprovida de vivos? Isso é um pouco problemático. Klein agarrou o frio apito de cobre do azique, com o coração apertado. Claro, deixou bem claro que o padre e o bispo não eram a principal força da Igreja da Tempestade que administrava os assuntos Beyonder no Porto Banse. Debaixo desta catedral, havia definitivamente uma equipe de punidores mandatários formada por 6 a 8 Beyonders, bem como um número indefinido de artefatos selados. Mesmo os Beyonders de alta sequência não seriam capazes de eliminar essa força em um curto espaço de tempo sem causar agitação. Enquanto eles estiverem vivos e capazes de usar artefatos selados, o problema não deve ser tão terrível. Então, neste momento, o que a equipe Punidores Mandatários está fazendo? Com base em sua experiência anterior como Falcão Noturno, Klein supôs os procedimentos operacionais padrão. No processo, ele seguiu Eland até a sala de oração e examinou o corpo do padre falecido. Jace teve uma morte trágica, como se sua cabeça tivesse sido decapitada enquanto ele ainda estava vivo. Ao contrário dos monstros lá fora, seu esôfago e cabeça estavam separados. Com a visão espiritual de Klein, este padre não tinha mais nenhum espírito remanescente. Seria muito difícil ter um ritual de canalização espiritual bem-sucedido. É devido a uma técnica de assassinato única ou foi tratado de acordo? É diferente dos monstros lá fora. Foi porque a operação aconteceu às pressas? Combinando tudo o que sabia, Klein concluiu sua especulação anterior. Ele sentiu que havia duas possibilidades. Primeiro, havia algo de origem local, talvez um artefato selado vivo ou um Beyonder de sequência média, que havia perdido o controle no subsolo. Ele escapou da catedral e matou Jace enquanto fugia, causando mudanças anormais em Porto Banse. O bispo, os padres e os punidores mandatários estavam em uma perseguição desesperada, tentando formar um selo novamente, ou se livrar do perpetrador. Os servos foram levados para o subsolo e estavam sob a proteção dos punidores mandatários restantes. Mas isso não explicava o estranho comportamento dos moradores do Porto Banse. A segunda possibilidade era que o primitivo ritual de sacrifício ao deus do tempo tivesse sido refeito por várias pessoas no Porto Banse e que as cabeças voadoras e os monstros sem cabeça estivessem de acordo com as descrições do consumo de carne e sangue nos rituais de sacrifício e o enterro das cabeças no altar. E por alguma razão desconhecida, esse grupo de pessoas invadiu a catedral e matou o padre. O resto da população tinha mais ou menos entendido a situação, mas tinha optado pelo silêncio. Eles podem já ter assaltado a área subterrânea e estão atualmente envolvidos em uma intensa batalha com os punidores mandatários, sacerdotes e o bispo, que são auxiliados por artefatos selados. Eles podem ter transformado todos os servos em monstros ou os descartaram. Também pode ser que eles estejam sendo perseguidos pelos Beyonders da Igreja das Tempestades, e os servos foram enviados para o subsolo para receber proteção para evitar acidentes.
Pelo fato de o cadáver de Jace não ter sido usado, existe a possibilidade de que é o último desenvolvimento. Se eu fosse para o subsolo para confirmar a situação, eu definitivamente seria atacado, já que somos Beyonders desconhecidos. Além disso, a força remanescente pode não ser suficiente. Klein olhou para o sacerdote no chão e percebeu que sua característica Beyonder havia se condensado em uma safira azul em seu pescoço. Ele retraiu seu olhar e não pegou o item. Não queria atrair a violenta retaliação da mal-humorada Igreja das Tempestades, então se voltou para Elend e Harris. Vamos voltar para o navio primeiro. Ele casualmente jogou a moeda de ouro e confirmou que não havia nenhuma batalha acontecendo no subsolo. Em qualquer caso, independentemente de haver algum punidor mandatário presente, a área da catedral não era mais adequada para estadias prolongadas. Afinal, Klein não tinha certeza se seu palpite estava certo e só poderia fazer a escolha mais segura. Tudo bem. Elend também não desejava ficar aqui, estando em uma situação em que esperava nervosamente que qualquer mudança acontecesse com ele. Contanto que voltasse para a Ágata Branca, ele teria muitos canhões e muitos marinheiros que poderiam resistir a acidentes até certo ponto. Após um breve descanso, o grupo deixou a catedral. Com a adição de Elend e Harris, a defesa do time claramente ficou muito mais acirrada. Klein não precisava mais jogar o apito de cobre para atrair os monstros, então o enfiou de volta no bolso. Devemos enviar um telegrama para a sede da Igreja das Tempestades para informar sobre Porto Bance? Após alguns passos, Elend fez uma sugestão cautelosa. Dessa forma, mesmo que houvesse grandes imprevistos, enquanto eles resistissem, acabariam sendo salvos. Klein não se opôs. Caminhando pela névoa fina à sua frente, ele disse calmamente: "Vamos passar pelo escritório do telégrafo." Ufa! Blazing Danites deu um suspiro de alívio, então seu coração deu um salto. Ele temia que a Igreja das Tempestades realizasse investigações e descobrisse que um pirata infame havia desempenhado um papel importante nesse assunto, e, a essa altura, ele provavelmente ainda estaria preso na Ágata Branca. Embora eu tenha salvado pessoas, os punidores mandatários não são amigáveis com aqueles que não pertencem a eles, especialmente quando eu sou um pirata. Perplexo por um momento, Danites decidiu superar o perigo imediato antes de considerar outros assuntos. Depois de caminhar um pouco, avistaram o escritório do telégrafo. Uma fraca luz amarela emergiu repentinamente da rua lateral e aproximou-se deles das profundezas do nevoeiro. Era um homem de meia-idade carregando uma lanterna. Ele usava uma túnica de bispo azul escuro bordada com o símbolo da tempestade. Sua cabeça estava curvada e seu rosto estava pálido. Ele estava ofegante enquanto cambaleava e caminhava. Elend se concentrou e deixou escapar: "Bispo Millet?" O homem de meia-idade olhou para cima, ergueu sua lamparina e disse: "Elend." Nesse momento, Klein deu um passo para trás, deixando Elend se destacar. Ele não queria que o bispo da Igreja das Tempestades o percebesse. Danites até encolheu o pescoço para trás, usando o corpo rechonchudo de Urd para se esconder. "Sim, Excelência. Jace está morto." "O que aconteceu?" Elend não era um novato, então não deu um passo à frente diretamente. O bispo Millet tossiu e disse: "Um antigo costume foi revivido, e um grupo de pagãos com sangue sujo correndo em suas veias está começando a oferecer sacrifícios vivos e está consumindo sua carne e sangue." Jace percebeu que eles eram problemáticos e acabou sendo morto por eles. O assunto não pode mais ser encoberto. Eles usaram o ritual de sacrifício para mudar o clima e tentaram atacar a catedral. Eles foram derrotados pelo punidor mandatário e fugiram para a montanha. Eles escaparam para a caverna onde fica o altar.
Fui ferido em combate. Sem conseguir aguentar muito mais tempo, tudo o que pude fazer foi voltar devagar. Assim que terminou de falar, uma bola de luz brilhante saiu da névoa distante, como se incontáveis raios estivessem caindo. Com a ajuda dessa luz, Klein e os outros puderam ver a cordilheira coberta de neblina perto da costa, bem como o pico que estava ligado às tempestades. Até certo ponto, isso confirmou a afirmação do bispo Millet. Elandi estava prestes a dar um passo à frente para apoiar o bispo da tempestade quando viu German Sparrow pegar uma moeda de ouro e murmurar em voz baixa: "Ele tem más intenções." Ding! A moeda de ouro voou e caiu no ar antes de pousar na palma da mão de Klein, com a cabeça voltada para cima. Isso significou um resultado positivo. O bispo Millet olhou diretamente para esta cena, seus olhos castanhos claros repentinamente brilharam com uma luz vermelha escura. Ponto.